Para mim, o Japão já está em 2095. Há tantas coisas diferentes e interessantes no país que dá vontade até de morar lá. Só para conhecer todas as estranhezas que existem, como locais em que homens casados podem trair suas esposas, e isso é culturalmente normal. O fetiche estranho que as japonesas têm por homens estrangeiros e, claro, as famosas máquinas de vendas. Serão essas coisas do Japão que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Coisas Estranhas do Japão. Os Love Hotels no Japão são locais criados para proporcionar privacidade e conforto a casais que querem ter um contato físico mais intenso, se deu para entender, ou pessoas sozinhas que querem descansar. Embora sejam semelhantes aos motéis, eles se destacam pela experiência criativa e única. Muitos estão localizados em áreas centrais das cidades, perto de estações de trem e até de redes de fast food, facilitando o acesso. Os quartos desses hotéis são bastante diferentes dos de hotéis comuns. Há opções mais românticas, com jacuzzi e iluminação suave, mas também existem quartos com temas inusitados, como anime ou estilo dungeon, que remete a uma caverna medieval. Alguns quartos mais ousados têm camas com espelhos no teto e até camas com movimento automático para melhorar o conforto ou adicionar uma experiência mais divertida. A escolha do quarto é feita de maneira discreta, por meio de um painel digital ou caixa eletrônico, garantindo privacidade total. A estadia pode ser curta, de 1 a 3 horas, ou durante a noite, com preços variados conforme a opção escolhida. Alguns Love Hotels abandonados acabam se tornando locais misteriosos, com vestígios de luxo antigo. Muitos aventureiros urbanos visitam esses espaços para fotografar o que resta deles. No Japão surgiu uma moda curiosa que tem se espalhado: o sorriso com dentes tortos chamado yaeba. Ao contrário do que acontece em muitos países ocidentais, onde dentes alinhados são o padrão de beleza, no Japão, dentes tortos ou com aparência de dentes de vampiro são considerados fofos e atraentes. Essa tendência ficou popular por causa de celebridades como a cantora Tomomi Itano, que tinha um sorriso com dentes tortos e ficou famosa por ser fofa e charmosa. A galera começou a imitar, indo até dentistas para deixar os dentes assim, com um procedimento chamado Zuke Yaeba, onde os dentistas colam dentes artificiais nos caninos para deixar a aparência mais torta. Esse procedimento pode ser temporário ou permanente, dependendo da escolha da pessoa. O motivo dessa moda tem a ver com o conceito de kawaii, que significa fofo. Os dentes tortos são vistos como algo juvenil e travesso, o que dá um ar de inocência e simpatia. Isso faz com que muitas pessoas, especialmente jovens, queiram ter esse sorriso, associando-o à ideia de algo mais divertido e único. A moda ficou tão popular que alguns consultórios odontológicos, como o Purecure, em Roppongi, até criaram promoções para jovens que querem fazer o procedimento. Os maid cafés, cafés de empregadas, são um conceito popular no Japão, especialmente em áreas como Akihabara, Tóquio, onde garçons ou garçonetes vestidos com trajes de empregada tradicional oferecem uma experiência interativa e amigável. O formato básico de um maid café envolve servidores, principalmente mulheres, vestidos com uniformes de empregada clássica, geralmente inspirados em trajes de anime, atendendo os clientes de uma maneira carinhosa e personalizada. Esse tipo de estabelecimento tem como objetivo criar um ambiente de fantasia, onde os clientes são tratados com uma atenção especial, como se fossem senhores ou mestres. A ideia é criar uma atmosfera lúdica, onde os frequentadores podem se desconectar do cotidiano e interagir com os atendentes em um cenário que remete a um universo de fantasia. O conceito de Mei-Maid cafés, uma variação masculina desse tipo de café, surgiu como uma resposta ao sucesso dos maid cafés tradicionais, mas com um toque de inversão de gênero. Em vez de garotas vestidas de empregadas, os garçons nesses cafés são homens que se vestem de forma feminina, frequentemente usando perucas, maquiagem e uniformes de empregada.
A traição no Japão é vista de maneira diferente do que em muitos outros países, com uma distinção entre dois tipos, o uwaki e o furin. O uwaki é uma traição mais casual, como uma aventura de uma noite, e por ser mais momentânea, nem sempre é considerado um grande erro. Já o furin é uma traição séria e duradoura, com envolvimento emocional, sendo mais criticada e vista como uma transgressão moral. Dentro do Japão, os homens podem interagir com mulheres, de forma que seria considerada traição em outros países em 3 tipos de locais. O primeiro são os clubes de hostess, onde socializam com mulheres sem compromisso emocional ou físico, apenas para diversão e entretenimento. O segundo são os soulplans e pink salons, lugares que oferecem experiências mais físicas, geralmente de relaxamento sem vínculo afetivo. Esses locais são vistos como alívio temporário, não como traição no sentido tradicional. O furin, por sua vez, é uma traição extraconjugal grave, com conexão emocional e frequentemente sexual com outra pessoa. Embora seja moralmente condenada, essa infidelidade pode ser perdoada dentro do casamento, já que no Japão o casamento é visto como uma parceria funcional, focada na estabilidade e harmonia, mais do que no amor romântico. Portanto, a infidelidade no Japão tem significados diferentes, dependendo do tipo e do contexto, e até mesmo as traições mais graves podem ser perdoadas, dependendo da dinâmica do relacionamento. O hikikomori é um fenômeno social bem comum no Japão, principalmente entre os jovens, mas também afeta pessoas mais velhas. Esse termo é usado para descrever aqueles que se isolam completamente da sociedade, geralmente dentro de casa, por meses ou até anos. Essas pessoas evitam sair para trabalhar, estudar ou interagir com outras pessoas. Embora o fenômeno seja mais visível entre os jovens, pode atingir qualquer faixa etária. A vida de um hikikomori é bem diferente do que a gente imagina. A maioria passa o dia inteiro trancada no quarto, criando uma rotina bem isolada. Eles mal saem pra nada, nem pro médico. Se precisarem, muitas vezes dependem dos familiares para marcar consultas ou até para levar ao médico. As compras, feitas totalmente online por delivery, sem precisar sair de casa ou interagir com ninguém. Eles pedem tudo por aplicativo, comida, produtos, tudo sem contato direto com outras pessoas. Dentro de casa, o tempo é ocupado com videogame, TV, internet e até hobbies pessoais como desenhar ou escrever. A alimentação normalmente é bem prática, comidas rápidas entregues na porta. Mesmo querendo se isolar, muitos acabam ficando cada vez mais distantes do mundo e com dificuldades para se comunicar, criando um ciclo de solidão que parece não ter fim. O que leva alguém a virar hikikomori tem várias causas, e o principal é a pressão psicológica. No Japão existe uma cobrança enorme por sucesso acadêmico e profissional, e muita gente se sente incapaz de atingir essas expectativas, então se isola para evitar o julgamento. Além disso, o bullying na escola e o medo de fracassar socialmente também empurram muita gente para esse isolamento. A pressão para se encaixar nos padrões é tão grande que para muitos o melhor jeito de lidar com isso é se esconder do mundo. As máquinas de venda no Japão são super comuns e fazem parte da cultura local. Elas começaram a surgir após a Segunda Guerra Mundial e hoje são um jeito prático de comprar quase tudo. O Japão tem cerca de 5 milhões de máquinas. Elas vendem de tudo, desde bebidas até produtos bem inusitados. As máquinas surgiram depois da Segunda Guerra Mundial como uma forma de resolver problemas de conveniência e melhorar o acesso a produtos básicos, principalmente em tempos de escassez e dificuldade econômica. No começo, elas vendiam principalmente bebidas quentes, como café, para atender a uma demanda crescente por opções rápidas e acessíveis. Isso acontecia porque as pessoas estavam tentando reconstruir o país e não tinham tempo para esperar em filas ou ir até uma loja. As máquinas mais legais e diferentes são aquelas que vendem não só snacks e bebidas, mas até caviar, wagyu, carne de altíssima qualidade, ovos frescos e até flores. Tem até máquinas que vendem roupas, relógios e medicamentos. E o mais impressionante é que algumas oferecem refeições prontas, como ramen e sashimi, para quem está com pressa.
O legal dessas máquinas é a conveniência. Elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, então você pode comprar o que quiser a qualquer momento, sem precisar enfrentar filas ou esperar. E por serem automatizadas, elas ajudam a resolver a falta de vendedores em algumas regiões, além de dar um apoio extra em locais com poucos funcionários. O Nishiyama Onsen Keiunkan é o hotel mais antigo do mundo, com mais de 1.300 anos de história. Localizado em Hayakawa, na província de Yamanashi, o hotel foi fundado em 705 d.C. e é administrado pela mesma família há 52 gerações. Essa longa tradição e a sua história fazem dele um destino único, perfeito para quem ama cultura japonesa e quer vivenciar algo realmente diferente. O hotel foi criado por Fujiwara Mahito e sobreviveu a guerras, desastres naturais e várias mudanças ao longo dos séculos, sempre mantendo sua essência. Ele é conhecido especialmente pelas águas termais da fonte Hakuho Springs, que oferecem banhos relaxantes e terapêuticos até hoje. Essas águas são um dos grandes atrativos do hotel, além de sua localização privilegiada no meio das montanhas de Yamanashi, oferecendo vistas deslumbrantes e um ambiente super tranquilo, perfeito para quem busca relaxamento. Se hospedar no Nishiyama Onsen Keiunkan é uma experiência incrível. Os quartos seguem o estilo tradicional dos ryokans, hospedarias tradicionais japonesas, que oferecem uma experiência autêntica da cultura japonesa, com tatames e futons, criando um ambiente acolhedor e autêntico. A culinária também é um destaque, com pratos locais deliciosos, como o famoso Wagyu, carne de altíssima qualidade. O hotel consegue mesclar tradição com modernidade, oferecendo o conforto atual sem perder o charme histórico que o tornou tão emblemático. Tudo isso é acompanhado pela famosa hospitalidade japonesa, o omotenashi, que faz com que os hóspedes se sintam muito bem cuidados. Desde cedo, as crianças no Japão são incentivadas a desenvolver a independência, e isso acontece com várias práticas que as ajudam a aprender a cuidar de si mesmas e a ser responsáveis. Na escola, por exemplo, começam a assumir tarefas simples, como limpar a sala de aula e os banheiros. Além disso, muitas crianças de 4 anos já começam a realizar pequenas tarefas sozinhas, como ir à loja comprar algo para os pais ou entregar uma carta. Essas atividades são cuidadosamente preparadas pelos pais, que as ensinam a lidar com dinheiro, escolher produtos e navegar com segurança. Uma prática bem comum e surpreendente para quem vem de culturas mais protetoras é a viagem solo. Crianças de 5 ou 6 anos já podem pegar o transporte público sozinhas ou caminhar até a escola sem a presença de adultos. Em casa, as crianças também são incentivadas a fazer várias tarefas sozinhas. Elas arrumam suas camas, colocam as roupas sujas no cesto e até ajudam a preparar as refeições. Muitas vezes, elas também cuidam de animais de estimação ou plantas. Tudo isso faz parte da filosofia japonesa de que, ao permitir que as crianças realizem essas tarefas sozinhas, elas aprendem habilidades importantes para a vida. No Japão existe o termo Gaijin Hunter, que se refere a pessoas que têm uma preferência por relacionamentos com estrangeiros, principalmente em contextos românticos. Porém, essa ideia muitas vezes é distorcida por mitos. Na prática, o interesse por estrangeiros no Japão geralmente está mais ligado a estereótipos e fetiches do que a uma busca genuína por amor. Muitas vezes as pessoas se atraem por características físicas estereotipadas, como cabelo loiro e olhos azuis, que são idealizadas pela mídia ocidental. Fuck me. Tell you what? What? Am I crazy? No, you're fine. Essa atração, no entanto, nem sempre resulta em relações saudáveis ou duradouras. Frequentemente, o interesse é mais superficial, focado no exótico do estrangeiro, e pode fazer com que a pessoa se sinta tratada mais como um objeto de desejo do que como um ser humano com sentimentos reais. Vale também mencionar que homens japoneses também podem ser gaijin hunters, especialmente em relação a mulheres estrangeiras, o que é algo que está sendo
cada vez mais discutido. Apesar disso, as verdadeiras conexões e relacionamentos no Japão, como em qualquer lugar, devem ser baseados no respeito mútuo e na autenticidade. A cultura japonesa pode ter influências ocidentais, mas relacionamentos reais vão além de estereótipos e aparência física. O Natal no Japão é comemorado de forma bastante diferente dos países ocidentais, pois não tem conotação religiosa. Com apenas cerca de 1% da população se identificando como cristã, a data é mais uma celebração social entre amigos e casais, marcada por jantares, presentes e festas. Uma curiosidade sobre o Natal no Japão é a refeição tradicional, que não envolve o clássico peru, mas sim frango frito do Kentucky Fried Chicken. Esse costume começou na década de 1970, com a campanha Kentucky for Christmas, e fez tanto sucesso que até hoje milhões de famílias fazem pedidos especiais de Natal da rede, com filas enormes nas vésperas da data. As luzes e decorações também são destaque, com cidades como Tóquio e Osaka se tornando um espetáculo de iluminação. As Illuminations, como são chamadas, começam em novembro e seguem até o Dia dos Namorados. Além disso, o dia 24 de dezembro é considerado o Dia dos Namorados japonês, quando casais jantam juntos e trocam presentes. Embora o Natal não tenha raízes religiosas no Japão, ele se tornou uma festividade cheia de simbolismos culturais próprios, misturando aspectos ocidentais com toques locais. Akihabara, em Tóquio, é o verdadeiro coração dos videogames e da cultura otaku. O bairro está sempre pulsando com a energia das arcades que misturam o clássico e o moderno. As máquinas de pinball, os jogos de luta e as opções de dança convivem com os títulos mais recentes, oferecendo uma experiência única para os fãs de games. Ao andar pelas ruas, as telas gigantes e os neon criam um cenário de pura eletricidade. E à medida que a noite cai, o bairro se transforma em um espetáculo visual de luzes e cores. A Super Potato é um dos lugares mais emblemáticos de Akihabara. A loja é praticamente um santuário para os fãs de games retro, com prateleiras repletas de consoles clássicos, jogos raros e até memorabilia histórica dos videogames. Cada andar é uma verdadeira viagem no tempo, onde é possível encontrar desde títulos populares até edições limitadas, que são um verdadeiro achado para quem gosta de reviver os clássicos. Além das lojas de videogames, Akihabara é o paraíso para quem é fã de anime e mangá. O bairro transborda com figuras de ação, colecionáveis e outros itens exclusivos dos personagens favoritos. É o lugar perfeito para quem adora buscar produtos únicos de suas séries prediletas, com uma oferta enorme de itens de edição limitada que fazem qualquer otaku enlouquecer. A mistura de tecnologia, nostalgia e cultura pop está em cada canto de Akihabara. Os telões e as luzes neon transformam a paisagem, dando um toque mágico ao lugar, especialmente à noite. E a vibe do bairro não se resume às lojas e arcades. Cada esquina é uma verdadeira imersão no universo dos videogames e do anime. Akihabara é o lugar onde a modernidade e a tradição se encontram, criando uma experiência completa para quem ama o mundo dos games e da cultura otaku. Dormir em um hotel cápsula é uma experiência bem diferente e super prática. As cápsulas são como pequenos quartos individuais, do tamanho de uma cama de solteiro, com o suficiente para deitar e até sentar. Elas são equipadas com luz, tomada para carregar o celular e, em alguns casos, até TV ou rádio. Embora o espaço seja pequeno, a privacidade é garantida com cortinas ou portas, criando um cantinho pessoal perfeito para uma boa noite de descanso. Essas cápsulas são funcionais e bem organizadas, oferecendo o básico de maneira eficiente.
O conceito de hotel cápsula surgiu em 1979, com o primeiro hotel desse tipo em Osaka. A ideia era criar uma opção de hospedagem barata e prática para quem precisava de um lugar para passar a noite, sem os altos custos dos hotéis tradicionais. Normalmente, esses hotéis têm banheiros e chuveiros compartilhados, mas alguns mais modernos oferecem saunas ou banheiras comunitárias para relaxar. E, dependendo do lugar, você ainda pode aproveitar áreas de lazer como salas de jogos ou bares. Tem alguns hotéis cápsula bem legais e diferentes. O The Millennials, que é super high-tech e você controla tudo pelo iPod. O Norfolk 9 Hours, com design futurista e cápsulas bem limpinhas. O Book and Bed, perfeito para quem ama livros, com cápsulas no meio das prateleiras. O First Cabin mais chique, com cápsulas espaçosas e até bar e banhos exclusivos, que parece até um quarto normal. E o Bay Hotel Group, com design moderno e localização ótima em Tóquio. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei, tchau.